Olá, olá! Seja muito bem-vindo aqui novamente. Você está no IoraCast, o podcast da clínica Iora Oncologia e Especialidades. Seja muito bem-vindo. Já clica em gostei, já salva para assistir de novo, compartilha com todo mundo que você conhece, para você levar informações de qualidade sobre câncer. A gente aqui hoje tem a presença ilustre de um grande colega, um grande cirurgião, na minha opinião, o Dr. Everton Lopes. Everton, se apresente, por favor, seja muito bem-vindo aqui no IoraCast. Doutor Leonardo, obrigado. Obrigado, Iora, pelo convite. É um prazer estar aqui no IoraCast, podendo falar sobre os problemas de saúde de forma descontraída e, ao mesmo tempo, levando informação para vocês que estão aí nos acompanhando. Dr. Everton é cirurgião oncológico, ele é especialista em cirurgia de alta complexidade do aparelho digestivo. Hoje o IoraCast ele vai estar voltado para o aparelho digestivo, então você já pode compartilhar esse vídeo aqui do IoraCast, esse podcast especial que está sendo gravado sobre aparelho digestivo com todas as pessoas que você conhece e que tem algum problema digestivo, que teve câncer de aparelho digestivo. Você pode encaminhar esse vídeo agora para essa pessoa para estar esclarecendo muito para ela sobre esse problema. Então, uma coisa que a gente repara muito no nosso dia a dia de atendimentos, na nossa prática, é que muitos pacientes eles chegam já com doença avançada para fazer tratamento. Isso é uma realidade que muito desconforta a gente enquanto cirurgião. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa temática. Você percebe isso também no seu dia a dia? Com certeza. É uma impressão que na prática ela se reflete. E, na minha opinião, é um problema de saúde pública. Porque o paciente que chega com um diagnóstico avançado, essa doença ela não começou de uma hora para outra. Ela já vem com sinais há muito tempo. Esses sinais foram ignorados por ela ou por algum médico que a atendeu na atenção básica. O fato é que quando esses pacientes chegam para nós, o desafio de curá-lo triplica. O esforço que a gente tem que fazer, a quantidade de especialistas que a gente tem que envolver, cada vez aumenta mais. Então se torna um problema e uma dificuldade para a gente realizar o nosso trabalho e poder ajudar aquele doente. De fato, as doenças do aparelho digestivo, de maneira geral, os cânceres de aparelho digestivo, e hoje nós vamos falar do câncer de esôfago, do câncer de estômago, do intestino, de pâncreas, de via biliar. Nós vamos falar também do câncer coloretal, de maneira geral, até o câncer do canal anal, ele vai ser citado aqui hoje. Não perca os detalhes desse podcast. Você que já chegou aqui agora, já clica para se inscrever no nosso canal. O seu dedinho ele não vai cair, já pode se inscrever, já compartilha com todo mundo que você conhece. Convida também para se inscrever no nosso canal. Dá uma força para o nosso canal clicando em gostei, que tem muito conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então, logo. Everton, em relação a problema de saúde pública, vamos tentar passear por esse sistema digestivo. Frente aos tumores de aparelho digestivo, o dia a dia, vamos começar tentando falar sobre a prevenção desses tumores. Como é que você vê esses tumores de maneira geral? O câncer de esôfago, ele é evitável? Como é que surge o câncer de esôfago na sua maioria? Bom, o câncer de esôfago, o esôfago é esse tubo que leva a comida da boca até o estômago. Então, ele, depois da boca, ele é o primeiro órgão do trato digestivo para receber aquilo que a gente está engolindo. Então aquela frase assim, que a gente morre pela boca, ela é perfeitamente aplicável com o câncer de esôfago, porque ele tem total relação com aquilo que você consome e com seu estilo de vida. Então o câncer de esôfago ele tem total correlação com seus hábitos de vida, se é um hábito saudável ou se não. Ainda insistindo um pouco no câncer de esôfago, eu recebo muitos pacientes com sintomas esofágicos, que é totalmente diferente. Os principais sintomas que eu recebo, que os pacientes queixam, é a azia, aquela sensação de queimação. Ele tem uma sensação de entalo, muitas vezes está relacionado ali com o sintoma de esôfago. Ele tem sensação de regurgitação, às vezes de alimento que vem até a boca, ou de alimento ou de líquidos de maneira geral. Então a gente sabe, de maneira geral, que a doença do refluxo está relacionada com o câncer de esôfago. Como é que você vê esse desafio de tratamento da doença do refluxo frente ao câncer de esôfago? A relação de doença do refluxo com câncer de esôfago é uma coisa da modernidade, da sociedade moderna, de uma sociedade que evoluiu ao longo do tempo. Léo, nós temos pacientes em comum, onde você trata determinadas doenças na cabeça, pescoço, cavidade oral, que temos fatores de risco em comum para o câncer de esôfago. Então, o carcinoma espinocelular é o mais comum em todo o mundo no câncer de esôfago. E ele está diretamente relacionado a fumar e beber.
assim como em algumas áreas que você trata aqui na cavidade oral. Então é por isso que você tem essas queixas nesses pacientes, porque você recebe eles com esses fatores de risco. E para esse paciente que fuma e bebe, o seu principal sintoma, além de perda de peso, é a dificuldade para engolir, é o entalo. Já com a doença do refluxo gastroesofágico, já é do paciente de uma sociedade mais moderna, do Ocidente, que aos poucos a incidência está invertendo. O carcinoma espinocelular não tem sido mais o frequente e está dando lugar ao adenocarcinoma, que é relacionado à doença do refluxo gastroesofágico. E aquela famosa azia que você tem, que o paciente tem, e que ao longo do tempo parece que vai se tornando algo normal, que faz parte da vida dele, vai sendo ignorado ao longo do tempo. E essa azia, esse refluxo, que vai lesando o seu esôfago ao longo dos anos, é o que pode trazer risco a desenvolver um adenocarcinoma de esôfago. Trazendo assim em linha prática para tentar informar o paciente, o adenocarcinoma ele é aquele que surge mais na parte final do esôfago, quando ele está chegando próximo do estômago. O que acontece é que o ácido que está dentro do estômago ele volta para o esôfago e aquela parte final ela vai sofrendo uma transformação. Esse ácido vai irritando tanto que vai sofrendo uma transformação naquela região. E essa transformação que o médico, que a gente estuda com o nome de metaplasia, essa metaplasia que surge, uma vez que ela não seja tratada, que não faça o tratamento, que ainda quando está no estágio de metaplasia, tem um tratamento. Quando ela sofre a neoplasia, que ela mudou mesmo a configuração do tecido, ali provavelmente vai se instalar o adenocarcinoma. Então é muito importante tratar a doença do refluxo no início, ou quando surgem os primeiros sintomas, a fim de evitar a metaplasia e evitar a neoplasia, que é o tecido novo que está se formando, e muitas vezes esse tecido ele tem malignidade e tem uma capacidade de se desenvolver naquela região e de chegar em outros órgãos. Então é muito importante tratar a doença do refluxo. Tem muita gente que não percebe isso, mas está sendo cada vez mais frequente no nosso meio o diagnóstico de câncer de esôfago às custas de doença do refluxo sem tratamento. Importantíssimo isso que você colocou. E resumindo, você vê que tem dois tipos de paciente: o magro, fumante, alcoólatra, um tipo de tumor do esôfago, carcinoma espinocelular. O gordo, sedentário, com doença do refluxo, com azia, adenocarcinoma. Né? Então a gente tem esses dois perfis de paciente diretamente relacionados com seus hábitos de vida. Muito bem. Vamos andando então no aparelho digestivo. Vamos descer um pouquinho mais. Vamos andando então no aparelho digestivo. Então vamos falar agora um pouco do câncer gástrico. O câncer gástrico, uma situação que é muito curiosa sobre o câncer gástrico, eu descobri ainda quando eu era estudante de medicina. Certa vez estava numa aula e o professor falou assim, mas teve um eletrodoméstico que mudou a realidade do câncer gástrico. E foi a geladeira. O que a geladeira tem a ver, doutor Everton, com o câncer gástrico? Conta melhor isso aí pra gente. A partir de mais ou menos quanto? Acho que 1950. Foi. A geladeira foi criada e chegou aos lares. E com isso permitiu uma melhor conservação dos alimentos. Quando não tinha geladeira, como é que você conservava seus alimentos? Muitas vezes eles não ficavam bem condicionados. A gente ingeria alimentos já com má qualidade de conservação. Outras formas de conservar, quando não tem geladeira, é através da defumação, do uso do sal. Né? Você coloca muito sal ali, se desidrata aquela carne, por exemplo, e você consegue permitir uma vida mais útil daquele alimento. Como exemplo, o charque. Ao longo do tempo, e com o consumo crônico em grande quantidade desses alimentos, que são os embutidos, enlatados, os salgados, defumados, todos eles aumentam o risco de câncer de estômago. Com a invenção da geladeira, passou-se a usar menos esse tipo de produtos. Ainda se usa muito esses industrializados, mas a qualidade do alimento que passou a entrar no estômago melhorou demais com o uso da geladeira. Então a incidência do câncer de estômago caiu. Por isso que a gente diz que o câncer de estômago ele tem total relação com as políticas de saúde pública diretamente relacionado com a saúde e com a educação sanitária daquele povo. Viu? Daquela locais sociedade. Que tem alto índice de câncer de esôfago, a gente percebe um padrão de saneamento ainda que deixa a desejar. Deixa a desejar. E aquela população que já tem um menor índice ou incidência de câncer de esôfago, a gente percebe que tem um controle sanitário adequado.
da alimentação. Então, o câncer de estômago, assim, ele é fantástico. É perceber que uma atitude muito simples, né, que foi passar a conservar melhor os alimentos, diminuiu e impactou de maneira muito importante na incidência de uma doença gravíssima. E quais são os sintomas, assim, de maneira geral, Everton, do câncer de estômago? Quais são os principais sintomas? A dor epigástrica crônica, né, persistente por mais de 4 semanas ou em pacientes acima de 40 anos é algo que chama muita atenção. A perda de peso também é sangramento nas fezes, principalmente com aspecto de melena, que é aquele sangue escuro digerido, aquelas fezes enegrecidas, também é algo que chama muito a atenção. Mas, Léo, sabia que tem uma outra curiosidade bem interessante com relação ao câncer de estômago e que mudou muito, além da geladeira, tem mudado muito o entendimento dessa doença e a prevenção da mesma? É a descoberta do H. pylori, a famosa bactéria do estômago, H. pylori. Porque aí conseguiu correlacionar direitinho o H. pylori com inflamação crônica do estômago, úlcera, a metaplasia, que é o mesmo processo que você descreveu para o esôfago, até a transformação do câncer. Ou seja, conseguiu fechar o elo entre bactéria e câncer, onde no meio ali está gastrite crônica, úlcera, até se transformar em câncer. Então, hoje em dia, o tratamento dessa bactéria, em casos selecionados, é mandatório com o objetivo de prevenir esse câncer. Falar do H. pylori é muito importante. Não tem dúvida que ele impacta na incidência do câncer de estômago, é muito importante. Em relação ao H. pylori, como prevenir a infecção pelo H. pylori? É uma coisa que eu acho que todo mundo que está em casa quer saber, como prevenir infecção por H. pylori. O que acontece que eu adquiri essa bactéria? Eu nem sei onde é que eu peguei ela. Tem muito paciente que chega com o diagnóstico, fez endoscopia ou fez teste de urease e está lá H. pylori positivo. Doutor, eu nem sei como é que eu adquiri isso. Como é que adquire isso, doutor? A maior parte das pessoas tem H. pylori no estômago. Vou colocar aí 90% das pessoas. Só que nem todas essas pessoas que têm o H. pylori no estômago, eles têm a gastrite, têm a úlcera. É nesse momento que esse H. pylori tem que ser tratado. Então ele é uma infecção crônica na população. E a partir do momento que você tem indicação de tratar, você trata e fica sem a bactéria, não demora muito tempo para você adquirir ela novamente. E às vezes, por um simples compartilhamento de copo de água, você consegue contrair essa bactéria. O contágio vem direto através da água, de copos, de utensílios domésticos mal higienizados ou compartilhados. Então é muito fácil adquirir H. pylori. É muito fácil ela voltar. Mas o problema não é o H. pylori estar presente no estômago, veja bem, é a associação do H. pylori com a inflamação do estômago. A gastrite, a úlcera, essa combinação é inaceitável. E a tendência de uma infecção de H. pylori não tratada, diagnosticada não tratada, é que o desfecho seja no surgimento do câncer gástrico. Aumenta muito o risco. Hoje é o principal fator isolado de câncer de estômago é o H. pylori, a presença de H. pylori. Perfeito. Vamos andar então no aparelho digestivo, aproveitar esse intervalo de andar de uma parte para outra e te convidar para seguir. Se inscreva agora no nosso perfil aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo agora com todo mundo que você conhece para aprender um pouco mais sobre o câncer gástrico, algumas curiosidades. A gente vai ter um bloco aqui de perguntas, né? Então, você deixa aqui a sua pergunta nos comentários que a gente mesmo daqui da equipe da Iora Oncologia vai estar respondendo para você. Próximo, então, intestino delgado. Intestino delgado parece que, apesar de a gente saber que ele existe, ele trabalha muito bem, ele não é alvo de câncer de maneira geral, né? A gente não escuta falar, né? Dentro dos cânceres do aparelho digestivo, ele está ocupando uma porcentagem ali muito pequena. Por que isso aí acontece, doutor? Olha, isso é de coçar a cabeça. A medicina ainda não consegue explicar isso. Como é possível o maior órgão do trato digestivo ser o que menos tem câncer? Como isso é possível? Os números mostram isso pra gente, de que a sua incidência é muito baixa, ele é raro. Mas hoje a gente entende, essa é algo que eu observo, né, que qual é a principal forma de tratamento dos cânceres hoje em dia? Cirúrgico. Clínico. Tratamento clínico e quimioterapia. O mais moderno? Imunoterapia. Imunoterapia. É o que está tendo de melhor resposta. É onde a gente usa o próprio sistema imunológico do nosso corpo
para combater a doença. E no trato digestivo, o intestino delgado ele é o maior sistema imunológico que nós temos no corpo. Ele é tão eficiente na sua mucosa que raramente ele deixa uma bactéria atravessar as suas paredes ali, ou um vírus, ou alguma doença acontecer, porque o sistema imunológico é tão eficaz a nível do intestino delgado que ele tem atuado preventivamente contra essa incidência de câncer nele mesmo. Então a sua eficiência imunológica, para mim, parece justificar isso, frente aos avanços da medicina hoje em dia. Faz sentido isso? Faz sentido a parte imunológica. E eu acho que faz sentido citar, sem dúvida, a dinâmica, né? Porque é um órgão onde não tem estática. O dinamismo dele é muito grande, ou seja, ele está funcionando o tempo inteiro, contrai demais, funciona demais, não tem repouso alimentar ali dentro. Então a dinâmica dele é muito intensa. E uma vez que tem essa dinâmica, essa alta atividade de contração e imunológica, eu acho que acaba que perde espaço para neoplasias acometerem. Tanto é que é muito raro, muito raro. Acho que a gente deve tratar um caso ou 2 por ano de câncer de intestino delgado. Isso. De câncer de intestino delgado, por ano, assim. Acho que é muito Confesso pequeno. que desses 10 anos, 10, 11 anos de atividade, eu acho que eu tive uns 3 casos de câncer de delgado. Muito pouco frequente. Muito pouco. Andando então um pouco mais, aproveitar esse intervalo e te convidar de novo para seguir o nosso perfil. Já clica em se inscrever, já ativa o sininho para você receber. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. E compartilha esse vídeo também com todo mundo. Hoje o tema é câncer do aparelho digestivo. Estamos aqui com o Dr. Everton Lopes, referência em tratamento de câncer do aparelho digestivo aqui em Araguaína, Tocantins. E você pode compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece e convidar essas pessoas também para assistir. Vamos andando então no aparelho digestivo. Nós chegamos agora no câncer coloretal. Primeiro colo. A gente fala colo retal, parece ser mais fácil, mas existem diferenças do câncer de colo e do câncer retal, de maneira geral. A primeira região do colo é a região do seco, e depois, nesse seco, tem um tal de apêndice que está por ali, e volta e meia, uma pessoa é operada de apendicite, mas na verdade ela tem um câncer de apêndice. O câncer de apêndice ele existe. Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre o câncer de apêndice para a gente. Ele tem uma incidência bem menor do que do câncer de colo, só que um pouquinho maior do que a do intestino delgado. É uma doença muito silenciosa, muito. Porque você citou a apendicite como algo que levou o paciente a procurar uma assistência médica, foi operado, retirou o apêndice e descobriu por acaso que, além do processo inflamatório, tinha um câncer causando essa apendicite lá. Mas ele é um câncer muito traiçoeiro porque ele quase não dá sintomas. Quando ele começa a dar sintomas, já muito possivelmente já está no estágio avançado. Tá? Então é muito difícil a gente conseguir fazer um diagnóstico de câncer do apêndice no pré-operatório. Muitas vezes a gente vai para operar uma situação e a gente encontra um apêndice doente lá no meio do caminho. É muito frequente isso, o que a gente chama de achado incidental. Foi um diagnóstico sem querer, né? Então, é um órgãozinho que a gente tem que ficar de olho, né? O ultrassom de abdômen ajuda bastante nisso, para aquele que está preocupado com sua saúde, que faz pelo menos uma vez ao ano um ultrassom de abdômen, ele consegue visualizar esse apêndice. Inclusive, tivemos uma paciente operada esse ano, fizemos com cirurgia minimamente invasiva por vídeo, né, que teve uma dorzinha vaga, mas se preocupou, fez um ultrassom com um colega excelente em ultrassom e ele viu que tinha um nódulozinho pequenininho no apêndice. E no final das contas, operamos, realmente era um câncer em fase muito inicial, não tinha aquela carcinomatose, não estava espalhado, não tinha aquele líquido na barriga, como a gente vê normalmente, e não teve necessidade de fazer uma dose de quimioterapia, somente a cirurgia por ter feito um ultrassom, mesmo que por uma dorzinha periumbilical vaga, que a gente às vezes sente isso todo mês, todo dia, e não dá valor. Muito bem. Câncer de apêndice é um tema que é amplamente discutido, mas é de pouco consenso de maneira geral, porque por mais que existam essas situações, não existe uma diretriz que oriente ou que mostre benefício, por exemplo, de um rastreio, né?
não tem essa diretriz para esse tipo de câncer. E para os cânceres do cólon, a gente tem diretriz. Muda tudo agora. Para o câncer do colo, a gente tem diretriz. Então, eu queria que o Dr. Everton falasse para a gente agora sobre a prevenção do câncer de colo, porque eu acho que é o mais prevenível. Dentre todos os cânceres do aparelho digestivo, é o mais evitável. Olha, o câncer de colo ele é o protagonista de todos os cânceres do trato digestivo. Ele é o mais incidente em homens e mulheres e é o que mais causa mortalidade no mundo do trato digestivo, pela sua elevada incidência. Então ele tem uma importância muito grande em termos de números. Então, por exemplo, para esse triênio, 2026 até 2028, o INCA tem mostrado aí cerca de 27, tem esperado a expectativa de 27.500 casos de câncer de colo nas mulheres e em torno de 26.500 para homens. Então, ou seja, mais comum em mulheres do que homens. E por ter um número tão alto, uma incidência tão alta, a gente se preocupa com o seu rastreamento, com o diagnóstico precoce, com a sua prevenção. Aí entra um exame muito importante, a colonoscopia. Porque de todos os tumores do trato digestivo, no colo, a colonoscopia consegue identificar o famoso pólipo. E lá, ao ver o pólipo na colonoscopia, a colonoscopia tem a capacidade de retirar esse pólipo. E a partir do momento que ele é retirado, você está evitando um câncer de colo. Porque hoje a medicina já sabe que ter pólipo, você ter o pólipo, em torno de 10 a 15 anos você tem risco daquele pólipo se transformar em um câncer. Se você está chegando hoje para mim com um câncer de colo, significa que 10 a 15 anos atrás você teve um pólipo pequenininho, que não foi retirado e que ficou, e que foi crescendo, e que foi se transformando ao longo do tempo. Então, no colo, apesar de ser o mais incidente, ele tem essa jogada, essa colonoscopia que nos ajuda muito na prevenção. Excelente, excelente explanação. E falando um pouco ainda de prevenção do câncer do cólon. Quando o paciente faz uma colonoscopia e teve o diagnóstico de um pólipo, esse pólipo foi retirado, foi avaliado, foi feita biópsia dele, foi visto que era benigno, que era uma displasia. Não era neoplasia maligna, era uma displasia. Depois de quanto tempo esse paciente precisa fazer uma nova colonoscopia? Bom, uma luzinha amarela acende aí, tá? Não é a vermelha porque não é câncer, mas é um paciente que a gente tem que ficar de olho nele. Porque a partir desse resultado, a gente percebe que ele é um paciente que tem tendência a formar pólipos. Então nós temos duas preocupações aí. Com o local onde o pólipo foi retirado, ele tem que ser revisto com o passar do tempo e também com o surgimento de novos pólipos. Então, de rotina, após a retirada desse pólipo, que veio benigno, entre 6 meses a 1 ano ele tem que fazer uma próxima colonoscopia para dar uma olhada ali. Olhar todo o colo e olhar onde ele retirou, para saber se ele realmente saiu completamente. Perfeito, perfeito. Outro cenário eu queria colocar. O paciente já fez uma colonoscopia, teve um pólipo, foi retirado, benigno. 6 meses ele fez de novo, não tem mais pólipo. E agora? Vai fazer de novo com 6 meses ou é com mais tempo? Com mais tempo, a gente vai alargando. Você pode sugerir para ele 2, 5. Normal, com 5 anos, ele entra dentro da população normal, que é uma colonoscopia a cada 10 anos. Lembrando que hoje a recomendação em muitos centros é iniciar essa colonoscopia a partir dos 45 anos para a população geral, homem ou mulher, sem sintomas, mesmo com o intestino funcionando normal, sem sangramento, sem nada, deu os 45, faz a primeira colonoscopia da vida. Porque o pólipo não dá sintoma. Você não sente nada com ele lá. Quando ele vem a dar sintoma, ele já está bem grandinho, já pode estar se transformando. Então, a partir dos 45 anos, ter atenção com isso. Mas, se na sua família tem histórico de câncer de colo, do intestino, em idade antes dos 50 anos de idade, a gente tem que ficar atento com o fator de risco hereditário. Aí você tem que começar a fazer colonoscopia antes. O ideal é procurar ajuda médica para ser bem orientado, porque cada caso é de um jeito, para poder iniciar uma investigação antes dos 45 anos, por conta desse histórico familiar. Em relação a hábito de vida, de maneira geral, hábito intestinal, que muito se questiona e muito se critica. O hábito intestinal, ele tem alguma relação com câncer coloretal, de maneira geral?
O paciente obstipado, ele tem risco maior? Excelente pergunta. O hábito intestinal ele tem tanta importância no fator de risco, né, aumentar o risco de ter a doença, como também chamar a atenção para uma doença que está em atividade. Então vamos começar a falar primeiro de fator de risco. Lembra quando você falou do intestino delgado, que funciona rápido e tudo passa muito rápido por ali? No colo já é totalmente diferente. Ele tende a ser mais lento, ele vai ali reabsorvendo, as fezes vão se formando. Só que tem pessoas que é lento demais, que as fezes ficam ali paradas em contato com a mucosa por muito tempo, permitindo uma inflamação crônica, uma lesão crônica pelo que tem nas fezes. E aí aumenta o risco sim de câncer no colo. E se essas fezes é contidas de alimentos ricos em carne vermelha, embutidos, gordura, esse risco aumenta muito. Se essas fezes vêm de uma alimentação mais saudável, com frutas, vegetais, com fibras, com bastante água, esse risco diminui. Então tem toda a relação. O hábito intestinal, esse negócio de nascer com o intestino preso e vou ficar com ele pro resto da vida, esse conceito aí tem que ser mudado, porque hoje a medicina consegue ajudar você a ter um hábito intestinal regular e você não carregar com você esse fator de risco ao longo da sua vida. Excelente, excelente. Vamos andar então, e vamos voltar um pouco no aparelho digestivo. Eu não posso deixar de falar de um tipo de câncer de aparelho digestivo, que é o câncer de pâncreas, né? É muito temido. A gente que tem uma expertise no tratamento do câncer de maneira geral, a gente observa que o câncer de pâncreas é um câncer muito letal, de maneira geral. Mas a gente também observa nos últimos anos que isso tem mudado e tem melhorado. A gente tem conseguido fazer diagnóstico precoce ou diagnóstico de doença localmente avançada e por vezes restrita e tem conseguido fazer o tratamento desses pacientes. De maneira prática, na nossa prática médica, o que a gente não observa são uma riqueza de sintomas, de maneira geral, para chegar nesse diagnóstico, para a gente pensar nessa possibilidade. Quando, doutor Everton, a gente tem que pensar que um paciente pode estar fazendo um câncer de pâncreas? Qual é o cenário? Quais são os sintomas que esse paciente pode manifestar? Excelente pergunta. O câncer de pâncreas ele é muito temido, tanto pelo cirurgião quanto pelos pacientes, porque é um desafio poder tratar ele, né? Mas assim, vamos lá. Pacientes adultos com recém-diagnosticados diabetes. Essa é uma situação que é fator de risco para câncer de pâncreas. 20% dos diabéticos diagnosticados em fase adultas podem vir a ter um câncer de pâncreas. Então, no momento desse diagnóstico, esse pâncreas tem que ser avaliado com exames de imagem. Esse é um fator de risco, né? Importantíssimo. Tabagismo, dieta rica em carne, gordura, também é fator de risco para câncer do pâncreas, né? Pancreatites crônicas, né, pelo uso crônico de álcool ou triglicéridos muito elevados, que é um tipo de colesterol muito elevado, também pode levar a fator de risco a ter câncer de pâncreas, que muitas vezes ele começa de forma muito silenciosa. E o pâncreas é um órgão que tem suas partes. Quando a doença acomete do corpo para a cauda, é uma doença muito silenciosa. Então, quando a gente descobre, são massas maiores, grandes, né? Às vezes já estão espalhadas. Quando é na cabeça, a gente descobre massas menores, pequenas, porque rapidamente o paciente fica com o olho amarelo, porque aquele nódulo pequeno obstrui os canais que por ali passam, a bile, o suco pancreático. Então dá um sintoma mais precoce, né? Ficar ictérico com o olho amarelo é um sinal assim assustador. Não tem aquele que não procura o hospital quando fica assim, né? Permitindo o diagnóstico. Mas no mesmo órgão nós temos doenças com diagnóstico feito em estágios diferentes, desfechos diferentes, comportamentos clínicos diferentes e cirurgias diferentes. E por que a gente tem tido melhores resultados? Porque a doença é a mesma. Os fatores de risco são os mesmos, o comportamento biológico é o mesmo ao longo dos anos. Mas o que tem mudado? Nossa cirurgia melhorou, Léo. Nossa técnica cirúrgica está mais aprimorada. O que a gente usa de tecnologia no intraoperatório diminuiu o sangramento, acelerou a cirurgia, diminuiu o tempo cirúrgico. A gente tem preparado melhor o nosso paciente para a cirurgia, do ponto de vista psicológico, nutricionalmente, fisioterapia.
Tudo isso a gente tem levado o paciente melhor para o centro cirúrgico, então a gente tem tido melhores resultados na cirurgia. E um outro detalhe que a gente não pode deixar de falar é o avanço da quimioterapia. O avanço na quimioterapia tem feito total diferença. Não é à toa que nós temos aqui pacientes vivos há mais de 5 anos, diagnosticados com câncer de pâncreas, e a gente tem tido nossos pacientes que têm conseguido viver mais tempo do que as estatísticas mais antigas falavam, né, de alta mortalidade. Mais do que o livro. Tá vivendo mais do que os artigos anteriores. Mais do que os livros e os artigos. Isso é um grande desafio. O câncer de pâncreas é um grande desafio. Sempre que a gente conversa com ele, às vezes a mão fica até gelada. Mas assim, o que eu deixo para o público é atenção. Uma dorzinha no andar superior, tipo em barra, diabetes de início recente, perda de peso inexplicada, tem que lembrar do pâncreas. Vamos andando então. Antes de andar, né, no aparelho digestivo, vou parar aqui um pouco e vou te convidar para se inscrever no nosso canal, para compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo. Hoje nós estamos falando de câncer do aparelho digestivo com o Dr. Everton Lopes, referência em tratamento de câncer do aparelho digestivo, aqui em Araguaína, Tocantins. Representando aqui então, nós estamos a Iora Oncologia e Especialidades. O IoraCast, seja muito bem-vindo aqui, você que chegou por agora, vamos dando seguimento, então, vamos falar então agora um pouco do câncer da via biliar, né? A via biliar eu estava quase esquecendo dela aqui, ó. Os cânceres da via biliar, de maneira geral, eles são muito silenciosos. E a apresentação deles, por vezes, parece ser muito insidiosa. Esse, diferente de outros cânceres que às vezes demoram um tempo para se desenvolver e manifestar, a manifestação do câncer da via biliar, ela parece ser muito aguda. Geralmente vai começar ali com o olho amarelo, sem um motivo, ninguém não entendeu muito bem. Será que é uma hepatite? Esse fígado não está funcionando? A paciente tem algum histórico de doença hepática, mas fica aquela coisa sem esclarecimento. E a via biliar não é só a vesícula biliar, né? Ela é a via que traz a bile desde dentro do fígado até ela entrar no intestino. Então, eu queria que você falasse um pouco dos cânceres da via biliar, tentando falar da vesícula, do trajeto da via biliar, mas falando principalmente dos sintomas que o paciente pode apresentar. Interessante. Vamos começar falando da vesícula, que é o mais famoso, né? Por quê? Eu tenho pedra na vesícula, por que é que eu tenho que operar? Pois é, aí está o grande vilão, a tal da pedra, mesmo sem sintoma, mesmo sem doer. Essa pedrinha que fica lá dentro da vesícula biliar vai causando inflamação, essa vesícula vai inflamando e a gente sabe hoje que é um fator de risco muito forte para câncer de vesícula quando você ficar mais velho, idoso. Essa vesícula que foi inflamando ao longo do tempo pode se transformar num câncer de vesícula. Então a informação mais importante no câncer de vesícula é essa. Tem pedra, a recomendação é fazer a colestectomia, a retirada da vesícula. Vou parar aqui na vesícula ainda e vou lançar uma que eu lembrei aqui agora, ó, vai valer a pena perguntar. E quando não tem pedra e a pessoa desenvolve o câncer de vesícula? Isso é possível? Vale lembrar dos pólipos de vesícula biliar. Muito então, bem lembrado. Volta e meia a gente pega um paciente que fez uma ultrassonografia do abdômen e lá na vesícula biliar pólipo, um pólipo de tamanho tal. Esse pólipo é importante, doutor Everton? A partir de qual tamanho esse pólipo tem grande relevância? O que tem que ser feito nos pólipos menores? O pólipo, assim como lá no colo a gente falou, né, que ele pode evoluir para o câncer, na vesícula a mesma coisa. E o tamanho é o definidor de conduta, né? Pólipos abaixo de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, menor que 1 centímetro, a gente tem acompanhado esse pólipo, né? Mas aquele pólipo que está em progressão, que está crescendo, ou ele já chegou para a gente acima de 1 milímetro, esse pólipo ele não pode ser mais acompanhado. A partir desse ponto de corte, o risco de desenvolver um câncer de vesícula é muito alto. Então, o recomendado é retirar a vesícula. Na dúvida, durante a cirurgia, se pode haver alguma transformação já, o ideal é que essa vesícula biliar seja analisada com biópsia de congelação. E um dado muito importante é que essa vesícula não pode ser perfurada durante a cirurgia. A bile não pode cair na cavidade, porque é fator de risco para espalhar a doença ali, porque mexeu de forma errada. Esse espalhar a doença, às vezes, é difícil do paciente compreender, né? Por que não pode cair essa bile? Quando existe o pólipo, esse pólipo, a bile que está lá dentro da vesícula, ela está em contato com o pólipo. Se esse pólipo for maligno, tiver câncer nele, logo nessa bile pode ter câncer.
Então, uma vez que tem a perfuração da vesícula e caia essa bile contaminada com células de câncer no peritônio, pode estar disseminando doença, esfoliando doença ali. Então, às vezes é difícil perceber isso, né? Ah, foi só um pouquinho, uma gotinha que caiu, mas aquela gotinha, se tiver alguma coisa, doença nela. Câncer tem que ser operado com padrão, câncer tem que ser operado conforme os protocolos oncológicos. Não pode ser operado de qualquer jeito. É que nem chegar num campo fértil e jogar a semente assim, ó. Nasce mesmo. Nasce. Parece que o peritônio está esperando. Adubado. É um fator prognóstico importante esse detalhe. Continuando na via biliar. O restante da via biliar, agora, são os canais que levam a bile produzida dentro do fígado para o intestino. Imagina uma árvore. Por isso que a gente chama até de árvore biliar, né? Então você imagina uma árvore sem folhas, você vai ver só os galhos. A região dos galhos finos para os galhos médios, antes de chegar no V da árvore, essa parte é que a gente chama de intrahepático. Nessa região, quando um câncer aparece ali, nessa porção dentro do fígado, ele é silencioso. A doença vai crescendo, 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 sem sintoma nenhum, não fica amarelo no início. E aí lá na frente, quando ele fica maior, tamanho de um limão, de uma laranja, que começa a sentir uma dorzinha, uma perda de peso, o peso vai reduzindo. Se não for atrás, essa doença vai crescendo até comprometer o tronco principal e aí o olho fica amarelo. Aí é a hora que faz o diagnóstico numa situação mais avançada. Já mais abaixo, se essa doença ela aparece no V ali da árvore, no encontro dos ductos, rapidamente, mesmo bem pequenas, lesões centimétricas, já desenvolve o olho amarelo icterista. Você viu essa diferença? Dependendo da posição na árvore biliar que o câncer aparece, o diagnóstico é feito mais rápido ou não. E isso determina também como vai ser feito o tratamento. Excelente, excelente. Muito boa a discussão aqui hoje, rica demais. Estou aprendendo muito, espero que você também em casa esteja aprendendo bastante. Para nós é uma satisfação muito grande trazer conteúdo de qualidade para vocês, uma discussão com um especialista de alto nível, sempre acrescenta muito, né? Agradecer a Iora por ter disponibilizado o espaço, agradecer ao Dr. Efton pelo tempo dele, mas nós não estamos terminando, tá? Agora que a gente terminou a parte da via biliar, eu vou saltar lá para a parte do reto, né? A gente falou do colo. Eu quis interromper, achei mais didático, porque é até uma situação que a gente vê muito na literatura médica. Ela mistura o colo retal e é diferente. Um órgão do outro é totalmente diferente. E eu queria que você pormenorizasse, pontuasse essa diferença do câncer colo-retal. Do colo e do reto, perdão. Apesar de ser uma continuidade do mesmo trato digestório ali, né, de colo e reto, eles quase têm a mesma função, o reto tem mais armazenamento do que formação de fezes, anatomicamente eles já têm diferença. O local onde o reto está é um local muito mais estreito, ele tem contato com muitas estruturas nobres em volta dele, ele tem uma quantidade de linfonodos e uma gordura em volta dele muito maior do que no restante do colo, que a gente chama de mesorreto, e essas diferenças modificam a forma de tratar essa doença. O colo, quando a gente chega um paciente com câncer de colo, a gente já pensa em cirurgia direto. É cirurgia, né, os trabalhos reforçam isso, mas no reto nem sempre é assim. A gente tem que avaliar o reto com muito carinho. Ele é dividido em porções superior, médio e inferior. Na porção superior a gente ainda está tratando igual o colo, na maior parte das vezes vai para a cirurgia, mas quando é na porção média para inferior, né, mais próximo do ânus, é muito importante a gente fazer o estadiamento correto, os exames corretos, verificar o tamanho da lesão, porque aí entra a importância do tratamento multidisciplinar. Aí, nessa região, a radioquimioterapia ganhou uma importância muito grande. A evolução desse tratamento em radioquimioterapia mudou totalmente o desfecho dos pacientes do reto. Porque é diferente operar reto e operar colo. Dificuldade técnica, você lembra, né? A gente operando, é outra cirurgia, é outro patamar de dissecção. E a cirurgia também evoluiu. O conceito da excisão mesorretal, de levar toda aquela gordura junto com o reto, em volta da doença, também melhorou muito os resultados.
Então a gente entende que o raciocínio é separado. O colo a gente raciocina de um jeito, o reto a gente raciocina de outro jeito, tem que olhar com mais carinho, gasta mais exames, mais tempo e mais equipe para poder tratar. Radioquimioterapia no câncer de reto, médio e inferior, ela faz total diferença. Não é minha especialidade, mas tive a oportunidade de apreciar esses estudos, de ler. O que o estudo revela é que quando comparou a população que só operou com a população que fez radioquimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes de operar, depois operou então, teve uma sobrevida totalmente diferente e muito maior àquela população que fez radioquimioterapia antes de fazer a cirurgia. Né? Diminuiu a taxa de recidiva absurdamente. Né? A gente vê o gráfico, é muito engraçado o gráfico, ele cai abruptamente, a taxa de recidiva é outra. Se você pega um paciente bem operado, bem estadiado, discutido com a equipe multidisciplinar, aplicou a neoadjuvância, operou do jeito certinho, o risco da doença voltar lá no local muito baixo. Cai de em torno de 45% para 7%. A queda é muito grande. É grande. Então tem que ser um tratamento de excelência do início ao fim. Então, não adianta fazer a rádio e a cirurgia ficar aquém do que precisava. Não respeitar os princípios oncológicos, a excisão mesorretal, asmágio, linfadenectomia. Todo aquele tratamento prévio pode ir por água abaixo. Ligadura de artéria mesentérica inferior na origem. É isso aí. Trazendo o máximo de linfonodos, né? Isso diminui recidiva e diminui recidiva multiórgão no final. Então é muito importante. E o resultado funcional da cirurgia também tem melhorado com a preservação nervosa. Sim. Né? Quantas cirurgias a gente já não fez que a gente conseguia identificar o nervo, tá ali, vamos preservar o nervo sempre que indicado. Né? Existem algumas contraindicações, que aí são coisas técnicas, a gente não precisa falar aqui, mas quando é possível preservar, o resultado funcional daquele paciente vai ser muito melhor, a qualidade de vida dele vai ser melhor do que no passado. É verdade. Aí, o impacto da cirurgia, que a cirurgia tem na sobrevida do doente, ela é muito perceptível. E outra coisa que mudou ao longo do tempo, Leonardo, é a quantidade de pacientes que ficam com bolsinha, a bolsa de colostomia. É o temor, né? Quando fala em cirurgia de intestino, o paciente treme as pernas na hora que fala, será que eu vou ficar com bolsa, doutor? Com bolsa. O que a gente tem hoje em dia é que a incidência de bolsas definitivas diminuiu muito, muito mesmo. Graças à evolução dos tratamentos, né, diminuindo o risco da doença voltar no local, que esse era um medo da gente descer a alça para fazer a emenda, e a doença voltar lá e atrapalhar toda a cirurgia. Né? Com o tratamento hoje reduziu esse risco. A modernidade, né, a tecnologia que veio trazendo para a gente os grampeadores, né, fazendo as emendas com melhor qualidade, diminuindo os vazamentos, as fístulas, permitindo as reconstruções. Então hoje a gente consegue fazer cirurgias para câncer de colo e reto, e o paciente não ficar com bolsa. E uma outra parcela desses pacientes, eles ficam com uma bolsa, mas é provisória. É só um tempo e depois a gente reconstrói. E menos ainda aqueles que ficam com bolsa definitiva só quando a doença está infiltrando de forma muito grosseira, estágios muito avançados, né, que realmente não tem segurança e nem condições técnicas de reconstruir. Né? Então essa é uma fala minha que é para trazer conforto para aqueles que, né, que têm câncer de intestino, ou que tem risco, ou se um dia for desenvolver, é que a medicina tem evoluído e essa parte ruim do tratamento cada vez tem sido menos frequente, essa da bolsinha. Viu? Muito bem, nós estamos chegando perto do final e não posso deixar de te convidar para se inscrever no nosso canal, para compartilhar esse vídeo com todo mundo. Nós estamos aqui com o Dr. Everton Lopes falando sobre câncer do aparelho digestivo, já falamos do esôfago, já falamos do estômago, já falamos do intestino delgado, já falamos do pâncreas, da via biliar, do cólon, do reto e agora só falta ele, o canal anal, o ânus. Esse câncer, eu quero que o Dr. Everton fala do principal motivo de ter câncer do canal anal hoje. Por que que existe isso? É por causa de alguma coisa de alimento? Por que que existe o câncer do canal anal? Aqui agora muda totalmente. A gente vem falando de alimento, de coisas que a gente ingere desde lá do esôfago, né, até chegar ali no reto, todos eles, a alimentação influenciam no fator de risco. Mas quando chega ali na região do ânus, o principal fator de risco é uma infecção.
Assim como lá no estômago a gente tem uma infecção por uma bactéria, né, que está associada ao câncer de estômago, ali no ânus nós temos uma infecção por um vírus, o famoso HPV. As mulheres conhecem muito bem esse vírus, né, porque o HPV é o que está relacionado ao câncer do colo do útero, e no homem também está relacionado, né, fortemente, principal causa de câncer é a infecção por esse vírus, né, o HPV. Tem algum tipo de HPV? Tem muitos, tem mais de 100 tipos de HPV. Existem os HPVs de alto risco, assim como no colo do útero, existem os HPVs, alguns tipos de alto risco para desenvolver. Geralmente esses pacientes que têm HPV, infecção por HPV nessa região, eles também estão com algum outro problema de saúde, que é a imunodeficiência, ou seja, seu sistema imunológico está abalado por alguma doença como o HIV hoje em dia. HIV é uma doença que diminui a imunidade do paciente, né? Consome as células de defesa, ao passo que essas células não se renovam, né? Causando confusão nesse sentido. Então, o HIV é fator de risco para a progressão de infecções pelo HPV, mas também outras condições, por exemplo, paciente transplantado, né? Que usa medicação para diminuir a imunidade dele, porque se ele manter a imunidade normal, pode rejeitar esse órgão que foi transplantado, por exemplo, o rim, fígado, pulmão, enfim. Então, existem esses pormenores relacionados à imunidade. Tem mais alguma curiosidade do câncer da região anal, de maneira geral, que você queira citar, que você acha que é importante, que vai fazer diferença o paciente saber ou conhecer? Tem. E o mais legal, assim como no câncer de colo de útero existe vacina, a mesma vacina consegue prevenir esse câncer do canal anal. Então, através de vacinação, é um tipo de câncer que ele pode ser 100% prevenível. Assim como no câncer de colo você consegue prevenir retirando os pólipos, é uma forma de prevenção, no câncer de canal anal, a vacinação contra o HPV pode fazer com que essa doença possa desaparecer. Excelente. Doutor Everton, nós recebemos aqui algumas perguntas de alguns seguidores dos perfis e canais aqui da Iora Oncologia Especialidades. Tem uma pergunta aqui muito bacana. Ela fala assim: doutor, eu tenho 43 anos, sou homem. Quais exames já preciso fazer numa rotina anual? Um homem numa rotina anual, a partir dos 40 anos, ele já tem que se preocupar com o principal câncer que aparece no homem, que é o câncer de próstata. Principalmente se ele for negro e se tiver história familiar de câncer de próstata, né? Tiver pai, irmão que teve câncer de próstata, isso é um fator de risco, que antes dos 45 anos ele já tem que começar a fazer os primeiros exames, como a dosagem do PSA, que é um exame de sangue, um ultrassom da próstata, o toque retal, né, para fazer o toque da próstata, é extremamente importante. Vou tentar desenhar um cenário aqui para a gente aproveitar o câncer de aparelho digestivo. Vamos supor que esse paciente, 43 anos, ele tem um histórico familiar, então ele tem a mãe dele teve um câncer de colo direito. Foi tratada, foi operada, já está sem doença. Esse paciente tem indicação de fazer colonoscopia? Tem. Se esse câncer na mãe dele foi depois dos 50 anos, o risco desse câncer na mãe ter relação hereditária diminui muito, né? Mas a gente tem que ficar atento. Então é um paciente que a partir dos 45 anos ele tem que fazer a primeira colonoscopia. Se o câncer na mãe dele foi antes dos 50 anos, aí já acende uma luzinha amarela, porque existe um risco de ter alguma parte hereditária, algum fator de risco genético que aumenta o risco deste homem ter câncer de próstata. E aí a gente faz o seguinte cálculo. Se o câncer apareceu na mãe aos 45, 10 anos antes, ele tem que começar a fazer a primeira colonoscopia. Aos 35. Se foi aos 50, 40. Né? E assim por diante. A gente reduz 10 anos para iniciar as primeiras colonoscopias com o intuito de prevenção, pensando no câncer de colo retal hereditário. Excelente. Aqui, ó, tem outra pergunta. Como vocês decidem se o tumor pode operar? Isso aqui é uma pergunta muito capciosa e algumas vezes difícil de responder, mas como eu estou só apresentando, você que vai responder.
Eu gostei muito dessa pergunta. Leonardo, nós como cirurgiões oncológicos, a gente nasceu para isso. A gente foi formado para isso. Porque operar, cortar, arrancar, como meu chefe já dizia, até um macaco, se você treinar, ele vai fazer. Agora, o divisor de águas está aí. E eu vou muito além nessa pergunta. Porque além da gente saber avaliar a ressecabilidade da doença, ou seja, se essa doença, eu como cirurgião, consigo retirar ela do paciente e retirar ela do jeito certo, não deixar a raiz, a gente faz deixar o paciente funcional, vivendo, devolver com qualidade de vida para a família. A gente utiliza o exame físico, os exames de imagem, né, para a gente fazer o estadiamento da doença, para saber se a cirurgia vai ter benefício ou não, porque a gente também não opera só por operar, né, Leonardo? A gente quer entregar benefício, a gente quer aumentar o tempo de vida do paciente, porque acontece também com você, né, Leonardo? Às vezes chega aquele paciente que ele é bem de saúde, ele está bem, ele está com uma doença ali, só que a doença não é ressecável, a doença já caminhou no corpo e é aquela doença que não tem benefício de operar. E do contrário também às vezes aparece, chega um vozinho já com a saúde mais debilitada, só que a doença dele é ressecável, dá para operar, né? Só que a condição clínica dele não é muito boa para resistir à cirurgia. Então a gente fica nesse impasse o tempo todo. Chegou um de 50 lá, mas está metastático, com a doença disseminada. Aí chega um de 70 com a doença local. Passível de cirurgia. Então essa pergunta ela pode, né, ser estendida também para as condições clínicas do paciente. Sim. Às vezes a gente tem um paciente com doença ressecável, mas é um paciente que ele é inoperável. A gente não pode mexer nele porque ele não vai aguentar. Isso é algo que no passado ficava-se muito no achismo. Né? Eu tinha até um chefe, uma curiosidade, que na avaliação dele, no intraoperatório, lá no ambulatório, se o doente não conseguia calçar a havaiana sozinho, ele já decidia, esse paciente ele não sai da cirurgia, porque ele está dependendo até de alguém para calçar a havaiana dele. Do contrário, poderia ser operado. Antigamente era no achismo, hoje não. Hoje, com a evolução da oncogeriatria, nós temos avaliações objetivas. Então o câncer é uma doença de paciente idoso. A gente vê cada vez em mais jovens, mas o idoso ele vem junto com outras doenças, debilitado, então a gente tem que saber selecionar esse paciente. Então eu gostei muito dessa pergunta, porque é o meu dia a dia, todo momento. Uma outra pergunta aqui, essa daqui também é braba que só, nossa senhora. Tem chance de não conseguir tirar tudo? Isso aí é o nosso medo, grande medo. Não vou falar medo, porque tinha um chefe que falava que cirurgião não pode ter medo, a gente tem que ter receio. Receio. A gente tem que saber onde a gente está entrando. O medo parece que tem um desacordo entre o cirurgião e a doença. O receio passa por um respeito. Respeito. A gente consegue fazer uma análise mais objetiva ali naquele momento, mas é uma situação que pode acontecer, existe sim esse risco, né? O tempo é algo importante, principalmente entre a avaliação que foi feita e ao tempo que foi feita essa cirurgia. Essa doença pode crescer ao longo desse tempo e se tornar irressecável. Muitas vezes o que determina esse não arrancar tudo é algo microscópico que a gente não vê aos nossos olhos. Você sabe disso muito melhor do que eu na prática, com a cirurgia de Mohs, no seu dia a dia. Você já fez aí quase 100 casos, vendo que o que determina a real diferença é não aquilo que a gente vê ao nosso olho nu, e sim aquilo que você está vendo no microscópio. E às vezes a gente é pego de surpresa, porque nem toda doença pode ser feita a técnica de Mohs. Não é toda doença que analisa. Mas até a técnica de Mohs ela falha, né? Ela falha. Tem uma taxa lá de 1 a 3% de falha. Não existe nada na vida 100% de certeza. Então é algo que pode acontecer. A gente não deseja aquilo que a gente não quer. Nosso objetivo é fazer uma ressecção completa sempre. Essa próxima pergunta que tem aqui é uma pergunta que eu vi acontecer. Eu participei de uma grande mudança que existiu aqui na cirurgia oncológica de Araguaína, né? A pergunta é a seguinte: cirurgia por vídeo é segura mesmo? Ela pode ser aplicada na oncologia? Olha, estamos falando com o coordenador da equipe de cirurgia oncológica de aparelho digestivo, que fez as primeiras cirurgias oncológicas por vídeo de Araguaína.
É o Dr. Everton. Então, a cirurgia oncológica ela é segura por vídeo mesmo? É possível? Respondendo de forma direta, é seguro, é melhor e tem resultados melhores. Você participou e eu agradeço muito dessa evolução, porque se você não tivesse chegado como parceiro do meu lado, não teria me estimulado, não teria abraçado essa causa junto comigo, mesmo não sendo a sua área favorita de atuação, mas você abraçou a causa comigo e permitiu que a gente evoluísse e hoje a gente oferecesse para os pacientes isso aí. Eu coloquei como objetivo, logo depois da minha formação, que em algum momento eu evoluiria para a cirurgia minimamente invasiva, porque desde a minha residência eu estava vendo já meu chefe se preocupando com isso. A videolaparoscopia estava ali sendo discutida. E aí, pode ou não pode? Até quando eu posso operar? Piora ou não piora? Então, na minha época de formação, os estudos ainda eram obscuros, tenebrosos, mas ao longo do tempo foi mostrando os benefícios. E aí, através do seu apoio, nós corremos atrás. Fomos fazer cursos, eu fui para fazer curso, fui para vários centros, viajamos para fora, trouxemos tecnologia, investimos em material junto, né, material de qualidade. Sim. E hoje a gente consegue entregar essa qualidade. Então, assim, a cirurgia por vídeo, além de ser segura, a gente entrega uma qualidade de secção melhor. Os resultados oncológicos estão sendo melhores. O paciente ele volta para casa mais rápido. Ele tem a possibilidade de iniciar, se for indicação de quimioterapia, mais rápido do que antes, menos complicações. Então é algo que não vai voltar atrás na evolução da medicina. A tendência é só melhorar. Eu vou falar que eu colhi os frutos desse investimento todo em cirurgia oncológica por vídeo. Eu precisei ser operado há pouco tempo, e quem me operou foi meu cirurgião, Dr. Everton. Tô zero bala, em 5 dias eu estava pronto para tudo, né? Apesar dele não concordar. Eu já estava fazendo de tudo, estava em academia, depois de 5 dias de operado. E é verdade esse bilhete, né? Tô aqui contando essa história, o Everton me ajudando a mentir aqui, mas tá bom. Última pergunta aqui, para a gente encerrar a participação do Dr. Everton aqui no IoraCast, é: quanto tempo demora para recuperar de uma cirurgia oncológica? Vamos tentar citar esse caso por vídeo, né? Quanto tempo demora? Eu sei que, por exemplo, um paciente que operava uma gastrectomia por vídeo, por exemplo, gastrectomia, cirurgia aberta, perdão. Com corte, né? Um corte da barriga, que ia daqui do processo tifoide até um pouco abaixo do umbigo, e fazia essa cirurgia. Cirurgia de gastrectomia, ela vai diminuir o estômago do paciente, é uma coisa que acontece, porque tem que ressecar a doença, vai tirar vários linfonodos. Cirurgia ali que demorava 3, 4 horas para ser realizada, e fazia várias anastomoses, que são emendas ali para poder a comida fluir de novo. E esse paciente ficava ali pelo menos 5 dias internado, toda vez que fazia uma gastrectomia. O paciente saía bem, de maneira geral, eles saem bem, ficava ali com um dreninho, vigilante, né, em relação à fístula. Fístula é uma coisa que pode acontecer quando falha essa emenda, né? Pode ter um vazamento ali nessas emendas que são feitas. O que é mais tenebroso nesse cenário que eu estou passando não é esses 5 dias ou a fístula, que em gastrectomia quase não tem. Nunca tivemos, né? Eu acho. O que é mais tenebroso é a hérnia. É a hérnia da incisão que foi feita, uma hérnia incisional. Veja, o paciente talvez tenha uma condição clínica boa, fortinho, gordinho, e aí ele vai fazer uma cirurgia que vai tirar uma parte do estômago, ele vai conseguir alimentar menos, ele vai perdendo proteína, aquele da parede da abdominal não cicatriza tão bem, e aí ele pode ter uma hérnia incisional. E aí eu vou, depois de tecer tudo isso, eu vou perguntar para o Dr. Everton, quanto tempo demora para recuperar de uma gastrectomia videolaparoscópica oncológica? Esse tempo de recuperação realmente tem mudado. Não só pela videolaparoscopia, mas a gente tem preparado melhor esse paciente para a cirurgia. Eu vou começar falando dessa preparação antes de falar da cirurgia primeiro. Então, assim, hoje a gente trabalha com a pré-habilitação do paciente para a cirurgia. A gente vai fazer a habilitação dele, vai se tornar ele numa situação melhor para ele ser submetido à cirurgia. Tudo isso preocupado com rápida recuperação, para que esse tempo ele não seja longo. Porque tempo em câncer é igual ao prognóstico. Quanto mais você demora para iniciar os tratamentos que precisa,
a doença não fica ali de braço cruzado, não. A doença vai famosa aumentando. máxima, o câncer não espera. Não espera. Então a gente tem que se preocupar em agir do jeito certo, do ponto de vista cirúrgico, preparar o paciente melhor para entregar ele mais rápido para um oncologista clínico, se for o caso de quimioterapia. Então, a fisioterapia pré-operatória, nutrição pré-operatória, suporte psicológico, a gente chega com um paciente lá no intraoperatório muito melhor preparado. O suporte nutricional, então, tem feito muita diferença. E aí, na hora, você vai lá e faz uma cirurgia por vídeo, que não tem o corte grande. Só os furinhos, então só daí você já tira o risco de herpes. O pacientes obesos, que hoje é o normal dos pacientes, né, do mundo ocidental, é o paciente estar com sobrepeso, obeso, né, não sei agora, depois do tanto de Mounjaro que está por aí, né, mas é um paciente de dificuldade técnica para operar, é muita gordura, é difícil acessar o estômago, sangra mais, demora mais tempo. As anastomoses não ficam tão boas, a linfadenectomia não fica tão boa por conta desse excesso de gordura. E aí na videolaparoscopia tudo isso é anulado. A gente tem uma boa cavidade, uma câmera para a gente poder visualizar bem tudo próximo. Aumentado em 10 vezes. A gente tem uma fonte de energia avançada na mão, diminui o sangramento, melhora a linfadenectomia. As anastomoses são mais bem feitas, o risco de formar aderências diminui. Né? A manipulação das alças é menor, então no mesmo dia, às vezes no outro dia, o paciente já começa a ingerir líquidos, diferente da gastrectomia. Você falou em 5 dias, mas eu já tive paciente que só começou a comer com 5 dias de cirurgia, porque antes disso o estômago, o intestino estava todo parado por conta da manipulação cirúrgica, da linfadenectomia e tudo mais. E a vídeo anula tudo isso. Então a gente consegue devolver esse paciente para casa dele com 3 dias, às vezes, de cirurgia, sendo que às vezes poderia levar de 5 a 10 dias numa cirurgia com laparotomia. Né? Então, assim, é uma pergunta bem genérica, mas hoje em dia a gente se preocupa muito com essa rápida recuperação do paciente. Então, o meu esforço, nosso esforço em preparar esse paciente melhor e realizar uma técnica minimamente invasiva tem reduzido muito o tempo de recuperação dessa cirurgia oncológica. Claro que tem os casos mais difíceis, né? Aqueles tumores volumosos, as ressecções multiviscerais que a gente faz e que infelizmente ainda leva mais tempo para uma adequada recuperação. Por exemplo, há um tempo para iniciar uma quimioterapia, pelo menos 30 dias. Já na videolaparoscopia, esse tempo já cai aí para 1 semana a 15 dias, a dependendo do que foi feito. Excelente, excelente. Pessoal, estivemos com o Dr. Everton Lopes, cirurgião oncológico, referência em Araguaína para tratamento de cânceres do aparelho digestivo e outros. Foi uma satisfação ter você aqui, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Você que chegou até aqui no final, parabéns, obrigado. Não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Deixa a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo que nós aqui da Iora vamos providenciar responder para você. Pode deixar o seu e-mail também que a gente pode responder, pode deixar o seu telefone que a gente vai responder, tá bom? Conta com a gente aqui da Iora sempre que vocês precisarem. Um grande abraço e até o próximo IoraCast. Valeu, obrigado.